Olá, começa agora o Planeta Mulher, que é o único espaço totalmente dedicado às mulheres. Hoje nós vamos falar de um assunto que envolve todas nós, o consumo feminino, e ainda dicas de como organizar os remédios. Temos ainda Beleza com Karina Martim. Nós voltamos já já. Você toma remédios? Então você não pode perder as orientações da enfermeira Manuela Dias. Ela vem trazer agora todas essas informações aqui no Planeta Mulher. Olá, Manuela, tudo bem? Olá, boa noite. Que bom você de novo aqui. E eu acho que esse assunto então é muito interessante, sobre remédios. Toda gente toma remédios uma vez na vida. A certa altura ou diretamente para o resto da vida, aqueles de forma permanente, ou então assim esporadicamente, uma gripe, uma doença, mas uma doença benigna que passa rapidamente. Quase todos já passamos pela experiência de tomar remédios e provavelmente iremos passar muitas vezes mais até o resto das nossas vidas. É verdade. E às vezes a gente nem precisa, mas compra remédios para emagrecer, compra as vitaminas, tá sempre ligada a gente, não é? Exatamente. As pessoas pensam que ter mais saúde também é tomar mais remédio. Isso também é um bocado complicado. Também não é assim, só quando é necessário. Exatamente. Isto de tomar remédios prevê-se que haja uma alteração de saúde e que essa alteração de saúde beneficia com a toma daquela determinada medicação. Ou seja, ou vai melhorar essa doença, essa situação de saúde que não está bem, ou vai curar, ou então pelo menos vai prevenir que ela se agrave. Exatamente. Isto está inerente à toma da medicação, não é? É claro. E já agora é importantíssimo a gente falar sobre a automedicação. Nunca fazer automedicação. A automedicação realmente é um perigo. Isto e porquê? Porque a medicação tem alguns princípios a ter em conta. Um deles é que os medicamentos têm um princípio ativo, que é digamos, o princípio que vai atuar na doença. Sim. Mas este princípio ativo é comum a vários medicamentos, só que tem um nome farmacológico, um nome comercial diferente, um nome que vem para fora. Por exemplo, a gente, todos conhecemos que dinheiro, cheta, tlim-tlim, é tudo a mesma coisa, mas com nomes diferentes. Sim. Os medicamentos é o mesmo. Existem diversos medicamentos com o mesmo princípio ativo, mas que comercialmente são comercializados com outros nomes. Sim. Ou seja, a pessoa pode estar a tomar um medicamento que é o mesmo, e que está a fazê-lo 2 vezes. E é claro que tudo isso está a fazer uma dose excessiva, não é? Sim, muito perigoso para a saúde. Evidentemente. E depois também tem outros princípios, que é, todos os medicamentos têm uma dose, têm a modo de apresentação ou uma via de administração, existem cápsulas, comprimidos, supositórios, inaladores, não é? Tudo isso implica para diferentes usos e as pessoas, quando tomam medicamentos, se não forem medicados pelo médico, o que acontece é que podem não estar a ser respeitadas todas estas regras. A dose também varia em função do peso da pessoa, se é adulto, se é criança, portanto os medicamentos não devem ser tomados livremente, mas sim com aconselhamento. E de preferência por alguém credenciado, que é a parte da medicina, que são os médicos. Claro. Eu sou enfermeira, não é? Propriamente não prescrevo, no entanto nós enfermeiros, pela natureza dos nossos cuidados e no contacto direto através das consultas e de proximidade com os utentes, apercebemos muitas vezes as dificuldades que eles têm. Exatamente. Na gestão da medicação e que muitas vezes eles nos contam algumas dificuldades, e foi nesse sentido realmente que há algumas dicas que podemos dar, até mesmo no sentido de poupar algum dinheiro às famílias no consumo de medicamentos. E eu acho que a gente já podia até começar com a seguinte pergunta: quando eu vou ao médico, é importante eu levar uma lista para ele de que tipo de medicamento que eu já tomo? É evidente, isso é muito, muito importante. Mas eu acho que é uma prática que as pessoas não têm costume, né? Nem sempre se faz. Sobretudo nas pessoas que não sabem escrever e que muitas vezes não têm facilidade em pedir a alguém, que não têm os filhos perto e às vezes têm dificuldade em fazer essa lista. Mas cada vez mais se assiste as pessoas a estarem mais despertas por esse assunto, principalmente quando as pessoas são seguidas por diferentes médicos. Exatamente.
Porque se tem um médico de família, se tem um médico de gastroenterologia, se tem um médico cardiologista e se todos eles estão a seguir este utente, esta pessoa está a fazer medicamentos destes 3 médicos. Então é necessário que todos eles saibam o que é que cada um receita. Claro. Porque pode haver, para além dos efeitos secundários da medicação, pode haver interação medicamentosa, ou seja, uns comprimidos ou uns xaropes, portanto, aquilo que seja, interferir com o campo de ação do outro. De forma que é muito importante haver uma listagem, eu até trouxe aqui uma, em que a pessoa coloque o medicamento, portanto, temos aqui, por exemplo, medicamento X, Y, Z e A, não vamos aqui fazer propaganda a nenhum. Temos a forma de apresentação, por exemplo, o medicamento X é em cápsulas. A dosagem é muito importante também nesta lista, a pessoa pôr a dosagem que o comprimido traz, porque o outro médico já indicou, não é isso? Que ele toma. Exatamente, o que ele toma. Porque este medicamento X existe de 200 miligramas, existe 400. Se a pessoa dizer, eu tomo o comprimido X 3 vezes ao dia, mas qual é a dosagem? Só realmente ou com as caixinhas ou com uma listinha destas é que o médico vai ter possibilidade de saber exatamente qual é o comprimido e qual é a dosagem que aquela pessoa toma. A dose também é muito importante, quantos comprimidos faz e a frequência, quantas vezes ao dia. É ao pequeno almoço, é ao jantar, é 2 vezes ao dia, é ao deitar. Por exemplo, temos também aqui o medicamento Y, que é um xarope, já não é, a apresentação já não são cápsulas, é de 500 miligramas e a dose é de 5 mililitros, em vez de ser comprimidos é uma colherinha de 5 mililitros. E ali a frequência é a hora que ele toma. Exatamente. Pode ser xarope, comprimidos, supositórios, inalatórios, as bombinhas. Os injetáveis. Exatamente, pode ser uma diversidade grande. E é muito importante que quando vai ao médico de família, leve toda esta listagem de todos os medicamentos que toma. Quando vai ao cardiologista, leva todos os medicamentos que toma para também ele poder aferir todos os medicamentos que esta pessoa está a fazer e se interfere ou não com aqueles que está a tomar. Por indicação mesmo dele. Até para não ter nenhum tipo de problema de dois remédios diferentes, criar ali um efeito contrário. Se calhar pode acontecer também. Ou tomar a dose dupla, como já foi mencionado aqui. Exatamente. Porque se a pessoa tiver a tomar, por exemplo, um comprimido que seja protetor gástrico, por indicação do gastroenterologista, mas, por exemplo, o médico de família também vai passar um medicamento que também precisa de um protetor gástrico. Com outro nome, a pessoa não sabe? Com outro nome, a pessoa não sabe, pode estar a ser medicado para a mesma situação com 2 comprimidos diferentes. E até com dosagens iguais ou diferentes, mas é importante, realmente esta listagem é uma questão de prevenção e de segurança para a própria pessoa. Além disso, é importante também as pessoas, quando vão ao médico, falar há quanto tempo tomaram, por exemplo, o antibiótico. Porque a gente não pode tomar um antibiótico constantemente, não é isso? O antibiótico também não é para tomar constantemente e, aliás, hoje em dia, cada vez existem mais estudos que os antibióticos devem ser muito, muito criteriosos. Existem antibióticos de primeira geração, de segunda e terceira, e deve-se avançar nestas gerações consoante a necessidade, e só o médico é que pode ver como é que a situação da infecção está e aquilo que é necessário. Também nunca deve ser tomado por um conselho, porque muitas vezes os conselhos dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, eu tomei... Cada corpo é um corpo. Fez-me bem, mas não sabemos se a dose que ele tomou é a mesma indicada para nós, se o motivo pelo qual tomou é o mesmo, porque há infecções de variada ordem, e se a frequência que ele está a tomar é a mesma que nós precisamos de tomar. Há que ter realmente muito cuidado com a medicação, porque tem os efeitos secundários e que por vezes não são muito agradáveis. E olha que nós falamos ainda dos vizinhos, dos amigos e esquecemos do Dr. Google. Porque toda gente hoje vai para a internet para procurar receitas e isso, então é complicadíssimo Na internet vê-se realmente muita informação, mas temos que ter muito cuidado e ser criteriosos com a informação que se vai buscar à internet. Porque existe muita coisa, não é? O Google não faz uma seleção do que está bem e do que está mal. E a pessoa, se não tiver conhecimentos, também terá dificuldade em fazê-la. Pode correr muito mal. Será muito bom fazer tudo como deve de ser. Ir ao médico e o médico passar e ver os efeitos secundários, porque há pessoas que se dão bem com o medicamento e há outras que não se dão também, não é? Tem inclusive a questão das alergias. Exato. Tem um outro aspecto importante para a gente falar ainda relacionado à medicação. A Manuela é enfermeira, qual a dica que a Manuela dá para a gente não esquecer dos medicamentos? Especialmente aquelas pessoas que, talvez de idade mais avançada, que tomam 3, 4, 5, às vezes muito mais remédios por dia. Qual seria a dica?
Nesses casos é muito importante que haja uma caixinha de medicação, porque a caixinha de medicação vai-se permitir prepará-la, por exemplo, para uma semana inteira. A maior parte destas caixinhas dá para 7 dias da semana. A ideia é isso, é a semana inteira. Exato, para a semana toda. E se a pessoa às vezes tem dificuldade em preparar, qualquer familiar, o cuidador dessa pessoa pode lhe preparar. Agora, há uma coisa muito importante que é, aquelas caixinhas muitas vezes têm as coisinhas em inglês, as palavras, e a pessoa não consegue perceber o que lá está escrito. E às vezes não sabe se começa pela gavetinha da frente, se começa pela de trás. Então há alguns conselhos básicos que se podem aqui também transmitir um pouco e talvez ajude as pessoas em casa, que é, por exemplo, de manhã, em jejum, podemos pôr um sol a nascer. Ou escrever jejum, se a pessoa souber ler, mas também há pessoas que não sabem ler e às vezes têm dificuldade em ler letras pequeninas, mas um sol a nascer. À noite, por exemplo, ser uma lua. Ao almoço, fazemos um prato cheio e cola-se em cima das gavetinhas. E depois, ao jantar, já se faz, por exemplo, uma sopa que a pessoa possivelmente faz um jantar mais leve. Outra coisa importante das caixinhas de medicação é que a pessoa às vezes não se lembra, e nós vimos isso muitas vezes, as pessoas lembram, não sei se tomei, se não tomei. E isso não precisa nem ter uma idade avançada. Pois não. É toda a gente. E depois vou tomar e já tomei uma primeira vez. Está a tomar 2 doses, que é muito perigoso. Então, nesse caso, o ideal realmente é que faça a caixinha e vê. Eu já tomei. Esta está vazia. Então já tomei. Exatamente. Pronto. Então não esquece mais e não vai tomar, previne que haja duplicação de doses também. Muito bem, minha querida, adorei essa entrevista. A gente vai voltar e vai falar sobre outros assuntos também. Muito obrigada, Manuela. O tempo passou, foi tão rápido, não foi? Foi. Muito obrigada e um beijinho até a próxima. Obrigada. E você já sabe, o programa ainda não acabou. Nós voltamos em 10 segundos. Sabe aquela história que a primeira impressão é que fica? Pois ela é verdade. Pesquisa revela que 90% das pessoas fazem um juízo de alguém nos 6 primeiros minutos. Por isso mesmo a imagem é tão importante. E quem vem falar sobre isso é Karina Martim. Olá, Karina, tudo bem? Olá, Claudinha, tudo bem? Karina, toda vez que vem aqui traz um assunto ainda muito mais interessante, Karina. Mas realmente a imagem é algo muito importante, especialmente nos dias de hoje, não é? Como estava a dizer, os primeiros 30 segundos construímos uma imagem sobre uma pessoa. Não emitindo juízos de valor, mas sim utilizando os nossos 5 sentidos para definir se gostamos ou não gostamos do que estamos a ver. É verdade. Existe assim logo uma empatia com algumas pessoas e com outras uma antipatia. Às vezes é mesmo impressionante. No salão hoje, como é que você lida com isso? Nós o que tentamos sempre no salão é olhar para a pessoa em si. Não vamos muito por as nossas técnicas primeiro, senão primeiro, acima de tudo, utilizar o visagismo para definir e o estilo também, olhar um pouco para a pessoa para saber que tipo de pessoa estamos a lidar. O estilo dela, temos que respeitá-lo constantemente. Claro. A gente não pode perder a essência da pessoa, isso é o que é mais importante. Hoje no mundo fala-se muito em visagismo, mas afinal, o que é visagismo? O visagismo é um conjunto de técnicas, linhas, que estuda as linhas, os volumes e as formas para conseguir definir o óvalo de uma pessoa de uma forma correta, com cabelo, com maquilhagem, com tudo que rodeia o rosto. Pode ser cores, pode ser acessórios como brincos, como colares, pode ser chapéus, pode ser fulares, uma data de coisas que vai conseguir que o óvalo fique de uma forma diferente. Estilizá-lo ou alargá-lo. É deixar a pessoa mais fluir, uma imagem mais agradável, é isso? Mais aceita pelas pessoas? É mais ou menos assim? Sim, mais harmônica? Exatamente. A imagem é tudo que é percepção. Sim. Nós temos que ver que tudo que estamos a emitir é o que vamos a atrair. Sim. Portanto, na imagem, o que conta muito são 2 características, a parte da imagem interna e a parte da imagem externa. Sim. A imagem interna se constrói também um pouco através da autoestima. Sim. Daquelas opiniões que tivemos quando fomos crescendo com os nossos colegas de escola, com a nossa família. E depois temos a parte da imagem externa. Que está essa primeira é a autoimagem, é o que a pessoa acha dela mesma. A imagem interna. Sim.
Sim. E ela é a que se reflete na imagem externa. Ok. Quanto mais autoestima se tem, quanto mais boa atitude, se reflete completamente na imagem externa. Depois temos que a imagem externa se divide também em beleza, três partes, que é a imagem pública, a imagem privada e a imagem social. E o que é isso? A imagem privada é a imagem que temos quando estamos em casa. Sim. Mas com a nossa família e às vezes se descuida um pouquinho. É verdade. Isso temos até que ter um certo cuidado. Afazeres da casa, não dá pra gente estar tudo arrumada lá. Mas é sempre importante sentir-nos bem em todo momento. Portanto, devemos cuidar-nos também em casa. Depois temos a parte da imagem pública, que é a que transmitimos quando estamos em trabalhos, quando estamos em viagens de negócio, etc. E temos a parte da imagem social, que é a que quando estamos com os amigos ou em outras relações amorosas. Está sempre toda caprichada, né? Temos que estar sempre com bom, porque a nossa boa imagem influencia o nosso entorno, de tal forma que há estudos que comprovam que como nos veem, nos tratam. É verdade. Portanto, já se chegou a fazer estudos até em julgamentos, Sim. onde as pessoas que estavam com melhor aspecto tinham menos, cumprir penas mais pequenas que as outras que tinham. Isto é algo impressionante. Mas é verdade, nós somos seres muito visuais. Exatamente. Não é? O dos nossos órgãos, os olhos realmente têm um sentido muito mais apurado. Portanto, nós acabamos sempre a gostar do que é mais belo, do que é mais agradável, não é? 80% das nossas decisões são tomadas por os olhos, visualmente. 80% das decisões? 80%. Basicamente tudo? Sim. Sim. Não é? As outras só influenciam. O que sim é importante na imagem, e que eu acho que é libertador para cada pessoa pensar, é que se deve aceitar da forma que é. Sim. Temos que ter em conta que os meios de comunicação muitas vezes nos impingem, digamos assim, criam padrão. Padrões, e esses são acordos culturais. Sim. Nós não podemos ter todas 1,80 m, pesar 50 quilos e ter 25 anos eternamente. Apesar de que todas nós queríamos muito. Gostaríamos, mas devemos aceitar-nos e devemos fazer as pazes com as partes que gostamos menos e estilizar e potenciar aquelas que gostamos mais. E essa é uma das funções do assessor. É potenciar a parte que o cliente tem melhor, puxar para fora, porque muita gente se esconde atrás das roupas. Muitas vezes nem percebe o que ela tem de melhor, não é? Exatamente. Muita gente se esconde atrás das roupas e se tapam porque não se sentem bem. Ou outras mostram demais, coisas que não deveriam. Nós já tivemos aqui um programa que foi muito interessante, que era sobre o medo que as pessoas têm do espelho. E isso tem uma relação muito forte com a autoestima. Muito. O visagismo ajuda isso? Ensina as pessoas a perceber-se melhor, olharem melhor para si mesmo? Sim, o visagismo é a parte que trata mais da parte do rosto. Sim. E depois temos a parte da assessoria de imagem, que recentemente que me formei nessa área, e que vai tratar toda a outra parte. E que, digamos que o assessor de imagem está num ponto intermédio entre a psicologia, a comunicação e a beleza, porque tem que englobar tudo isso para poder dar um bom serviço. É a melhor amiga da mulher. Sim. Depois de sabermos todas as nossas melhores ferramentas, quando vamos de compras, quando organizamos o nosso guarda-fato, em todo momento vamos poupar tempo, vamos poupar dinheiro, porque tudo que temos dentro de casa vai passar a ser funcional e vai passar a ser versátil, porque vão poder-se combinar peças. Essa gestão da imagem, vamos chamar assim, é algo difícil de fazer? Não, são consultas que se preenchem vários formulários, tiramos medidas, dependendo. Existem vários tipos de assessorias. Vamos dividir, podemos fazer uma assessoria integral, onde engloba todas as áreas, e podemos fazer uma assessoria por partes, por exemplo, de colorimetria, de biotipos, de silhuetas, de acessórios, de, sei lá, organização de guarda-fatos. É um mundo. É um mundo. A Karina teve há pouco tempo agora em Espanha fazendo uma formação sobre isso. Sim. E foi bastante completa. Bastante completa, sim. Tem sido uma formação e-learning. Sim. E onde tive que prestar várias provas indo a Madrid. Sim. E essa foi a parte básica. Acabei e senti necessidade de aprofundar alguns campos. Então comprei vários seminários em Inglaterra, Argentina, Espanha, outros, para aprofundar principalmente a parte de colorimetria.
porque é uma área muito específica. Sim. Onde cada pessoa tem a sua paleta de cores pessoais que são compatíveis com outras cores. E se utilizamos as cores corretamente, nos emitem luz e logo chamamos a atenção em sentido positivo. Muito bem. Colorimetria seria interessante você voltar aqui no programa para falar. Muito Gosta dessa ideia? Eu gosto. Sim. Já agora só assim para as pessoas ficarem com uma curiosidade. A colorimetria é só para cabelo? Não. Não, engloba tudo. Engloba a parte acessórios, que seria a colorimetria em metais, tudo que é cores de cabelo, cores para maquillagens, cores para roupas, para sapatos, para complementos, para acessórios, para tudo. Então não se alongue mais, porque esse assunto vai ficar para a semana que vem. Está combinado, Karina? Combinado. Muito obrigada por estar aqui conosco, Karina. Foi um grande prazer e a semana que vem nós estamos de volta. Sim. E você não saia daí, porque nós voltamos em 10 segundinhos, é bem rapidinho. Pesquisa revela que 70% de todo o consumo mundial vem das mulheres. Algumas de nós contentam apenas em olhar as vitrines, mas outras perdem mesmo o controle. Mas afinal, por que nós mulheres gostamos tanto de comprar? Quem vai me responder isso é a Catarina, que é psicóloga. Olá, tudo bem, Catarina? Olá, Claudinha, tudo bem? Conta essa história, isso é verdade? As mulheres adoram consumir? Sim, eu penso que sim. Os estudos comprovam que sim. Eu também. Não em demasia, mas sim, de vez em quando quem não faz uma loucura, não é? E gasta um bocadinho mais. Acontece que desde a era das cavernas era a mulher que saía à procura dos alimentos e dos elementos necessários para satisfazer a família. Portanto, hoje em dia continua a acontecer a mesma coisa. A maior parte das mulheres é que sai para comprar não é? Os alimentos e as coisas para a casa. E é verdade. É. A gente vê que realmente, mesmo quando é alguma coisa para o homem, quem compra é a mulher. Exatamente, era Acontece isso que eu ia muito. dizer. Até nas compras do homem, é a mulher que acompanha. É verdade. Portanto, a mulher está por si só, né, mais predisposta e mais disponível à publicidade e ao poder de compra. Claro. Eu acho também que essa ligação que a mulher tem com a vaidade influencia muito. Claro. Porque nós temos um período histórico mesmo no mundo de que a mulher tem que estar sempre mais bonita, Exatamente. a mulher tem que estar sempre mais vaidosa por si. Ou seja, a gente acaba tendo também a necessidade de comprar mais para estar melhor, não é? E a palavra, parecendo que não, quem já gosta de comprar, a palavra novo ajuda a enfatizar. Então, se é novo, significa que eu tenho o velho. Portanto, quero investir no novo. É uma técnica de marketing. É, completamente. E que nós todas caímos rapidinho. Rapidíssimo. Especialmente nas sapatarias, nova nas coleção. Malas, tudo. É verdade. Olha, mas a Catarina é psicóloga e explica pra gente, será que quando nós passamos do limite, não é nesses casos nossos, que nós só gostamos, mas quando algumas pessoas passam do limite, isso pode ser uma forma de estarmos a tentar substituir de alguma forma isso? Completamente. É? É assim, são muitos os motivos que podem levar alguém a consumir em demasia. Né? Quer seja superioridade, para manter um status, quer seja para acalmar ansiedades ou porque tenho uma baixa autoestima e preciso de me sentir mais confortável e mais confiante e, portanto, vou investir. Né? Mas isso é verdade. Quando a pessoa não se sente bonita, ela precisa das marcas para poder... É como se ela precisasse esconder alguma coisa que ela não se sente bem? É Sim, por aí? É para lidar com alguma frustração, ou com alguma tristeza, ou com estados depressivos. Não é? Portanto, quando toma um campo mais patológico, não é? Quando passa a ser uma doença, esta doença chama-se oniomania, que é a vontade incontrolável, repetitiva e crónica de comprar qualquer coisa. Ou seja, sem critério específico. Não é porque eu preciso, é porque eu quero ter. Ok. Não interessa o que seja um par de sapatos, uma mala, o que seja. É para esconder alguma coisa. Pode apresentar uma perturbação obsessiva-compulsiva, uma perturbação do humor, por exemplo, que é o caso das depressões. Portanto, são vários os motivos que levam uma pessoa a comprar em demasia. A comprar. A Marília Veiga entrou no nosso Facebook e pediu pra gente falar sobre esse assunto. E ela quer saber se, primeiro, tem cura. E ela descreve que ela está mesmo muito viciada em compras. E ela
pelo que ela diz, é realmente dessa forma que você disse. Isso já está incontrolável e já ocorre já há algum tempo. E essa pergunta, e tem cura? Tem? É claro que quanto mais cedo se começar o processo de tratamento, mais rapidamente se atinge a cura. Sim. Né? Mas claro que tem cura. Quer seja através, por exemplo, que não é de todo o método mais eficaz. Sim. Mas a medicação, por exemplo, para reduzir a ansiedade de ir à procura, okay, que depois deve ser complementada com ou terapia de grupo, ou então com ajuda psicológica. Com a ajuda psicológica. Psicoterapia. Exatamente. Eu penso também que, no caso da Marília, se ela já tomou consciência, já pode estar um pouco mais fácil? Será? Sim. O primeiro objetivo é tomar consciência de que é um problema, de que se tem um problema. Se ela realmente falou para o programa, significa que já tomou consciência. Ela já tomou consciência e quer saber como é que ela pode mudar. Agora, qual é o alerta? Quando é que a gente pode falar, isso não está bom? Até quando é apenas vaidade, apenas a vontade de estar melhor, de estar feliz? E realmente tem momentos da gente de ansiedade que a gente dá mesmo vontade de falar, eu vou me mimar agora, eu vou comprar, não é? Isso, é isso. É verdade, isso acontece com a gente. Mas qual é o sinal de alerta? O sinal de alerta é quando interfere com a nossa vida pessoal, Sim. Social ou profissional. Né? Quando começa a entrar em prejuízo estas esferas da nossa vida. Na prática, então, é quando gasta mais do que pode. Exatamente. Explode o cartão de crédito dela e do marido. Exatamente. Né? Quando começa a haver um endividamento. Né? Sim. Quando começa a haver, por exemplo, por esse endividamento, começa a haver destruturação da família. Não é? Começam a haver problemas em casa, ou desemprego, não é? Ou separação do casal por essas razões. Ou mesmo quando começa a comprar coisas que não tem necessidade, chega em casa e dá aquela frustração. Olha, na verdade eu não precisava disso. Nesse momento, a pessoa cria de novo uma outra frustração e isso torna-se mais ou menos um ciclo, é por aí? Torna-se um ciclo, não é? Eu saio para comprar porque estou frustrada com alguma questão pessoal, íntima. Compro em demasia, gasto demasiado dinheiro, vem um sentimento de culpa, de angústia, de ansiedade, porque gastei mais do que aquilo que podia. Né? Gera uma frustração porque não gostei daquilo quando cheguei a casa e realmente percebi que não favorece, ou que não gosto, ou que foi demais. Começam as brigas, as discussões, e depois fica ansiosa de novo e volta de novo o ciclo, vai comprar de novo para poder tentar se... Exatamente. Pronto. Se você pudesse mandar um recado para essas pessoas, no caso aqui da nossa Marília, que tem certeza que vai melhorar, o que você diria mesmo no campo psicológico? Quais são os primeiros pensamentos que ela tem que ter? E ela já está de parabéns por ter ter tido a conscientização, não é? O que ela tem que pensar primeiro de agora em diante? É assim, acima de tudo, procurar ajuda. Né? Primeira estratégia é procurar ajuda. Caso não haja essa possibilidade, não é? Porque procurar ajuda implica custos também. Começar a sair de casa com dinheiro estritamente necessário àquilo que vai comprar, por exemplo, é uma dica. Sim. Ou fazer uma lista de compras antes de sair de casa, para não comprar, não passar. Essa é uma ótima técnica. Não passar aquela lista. Ok, hoje estou mais em baixo, preciso de me mimar. Sim. Ok, então vou à procura de isto ou aquilo e só posso gastar 20 euros. Tentar. Deve ser terrível. Deve. Para quem tem a compulsão, exatamente, deve ser terrível. E é mesmo uma compulsão. É. Como é que as compulsões acontecem? A pessoa está calma e de repente ela começa a ter a necessidade assim? Sim, nasce do nada, não é? Sim. Sem razão aparente ou com razão aparente. Também pode ter uma razão por trás. Não é? Eu discuto, tenho uma briga no trabalho, saio mais cedo do trabalho para ir comprar qualquer coisa, por exemplo. É mais ou menos parecido quase que com o alcoolismo? É um vício. O princípio é o mesmo, é um vício também. É um vício como o alcoolismo, como a droga, como qualquer vício que depois de implementado e depois de virar doença, se torna parte da nossa vida. Maior parte da nossa vida. É engraçado porque a gente fala do consumo e muitas vezes não se leva em consideração que é um vício. E não existe vício bom ou vício ruim. Exatamente. O vício ele te faz perder as estribeiras, te faz perder o controle da sua vida, não é? Exato. Como é que você trataria de uma situação dessa com um paciente, por exemplo, que assim, a primeira coisa que ela... Provavelmente iria usar técnicas de relaxamento, não? Provavelmente, sim. Para mim, eu considero
que a terapia cognitivo-comportamental é a mais indicada. Né? Porquê? Porque trabalha o aqui e o agora. Os pensamentos e os sentimentos do aqui e do agora. Portanto, o comportamento muda-se através da mudança da cognição. Portanto, para mim é a técnica mais eficaz. E seria essa que eu utilizaria. Muito bem. Minha querida, nosso tempo acabou, infelizmente. O nosso papo tá tão bom, não é? É verdade. É verdade. Passa rápido. Passa rápido. Mas olha, semana que vem você volta. Tá combinado? Combinadíssimo. O Planeta Mulher termina assim. Um grande abraço e a semana que vem nós estamos de volta.